Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E estamos aqui mais uma semana a falar de livros. Hoje o assunto é livros, se você deu play aqui, mesmo que o título do episódio seja atualizações de leitura, ou primeira atualizações de leitura de 2025, ainda não decidi o que vai ser. Mas mesmo assim, se você deu play achando que eu ia falar de filmes aqui, não, eu vou falar de livros. Então fica esse aviso. Eu faço esse formato de episódio de tempos em tempos, geralmente quando eu consigo juntar uma quantidade de livros. Então eu não faço assim leituras do mês ou do semestre, porque ultimamente eu tô com uma média de um livro por mês. Eu consegui fechar 2024 com um livro lido por mês, que foi uma coisa que quase não aconteceu, então é uma pequena vitória a ser celebrada. Antigamente eu tinha uma média um pouco maior, eu quero que esse ano seja uma média um pouco maior, já comecei, né, porque em janeiro eu li um livro só, mas agora na primeira semana de fevereiro eu encerrei um livro que eu tava lendo há muito tempo, e eu li um conto. Então, no episódio de hoje eu tenho 5 livros pra falar, 5 obras, né, porque na verdade é um conto. Mas, de todo modo, eu vou falar de 5 leituras que eu fiz nos últimos 3 meses, mais ou menos. A última atualização de leituras foi no começo de dezembro, e fazia muito tempo que eu não fazia uma atualização, porque eu li muito pouco no segundo semestre do ano passado, porque foi um semestre muito corrido. Mas agora, em dezembro, eu li bastante coisa, tive um recesso. E também, nas últimas semanas, eu tava finalizando muita coisa. Porque, assim, eu começo a ler muita coisa e às vezes não termino, porque depende muito do meu estado de humor, porque às vezes eu tô lendo um livro, eu tô gostando, mas naquela hora eu não quero ler aquilo, eu quero ler uma outra coisa, aí eu começo a ler um outro livro, e aí ou eu perco o interesse, ou eu canso, ou eu vou fazer outra coisa, ou eu volto naquele outro livro que eu tava lendo. Eu tô com meu projeto de reler Senhor dos Anéis pausado, fazem acho que uns 4 meses que eu não pego nele. Eu terminei a primeira metade das 2 torres, e aí eu fiz minha mudança, e tá desde então, os meus livros estão todos juntos, não peguei mais ele. Nem tá na minha cabeceira, preciso levar, inclusive, pra continuar esse projeto. É que eu sei que a metade final das 2 torres é só Frodo e Sam e Gollum, e eu lembro que a primeira vez que eu li eu achei muito chato. Agora eu espero achar melhor, né, mas vamos ver, isso vai ficar pra um futuro aí. Então, sem mais enrolações, vou falar dos livros que eu li, e a ordem que eu falo aqui é a ordem que eu concluí eles. Não é um ranking, não é uma cronologia de ordem de publicação, nem de ordem de gosto, é mesmo na ordem que eu terminei eles. O primeiro é O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin. Eu já li um livro dela que é A Mão Esquerda da Escuridão, que eu comentei acho que uns 2 anos atrás, porque eu acho que eu li ou em 22 ou em 23, não tenho certeza. Mas foi um livro que, assim, explodiu a minha cabeça, e por mais que ele tenha sido uma leitura muito difícil, no final eu lembro dela com muito carinho, e ela cresceu muito comigo, e tanto que hoje eu ainda lembro de pedaços inteiros daquele livro, e da emoção que ele fez me sentir. É um livro que, depois que eu terminei, eu acho que eu gosto mais dele do que quando eu tava lendo, sabe? É esse tipo de sensação. Mas, enfim, Feiticeiro de Terra-Mar é completamente diferente. É um livro de fantasia. Inicialmente foi feito pra ser um volume único, mas no final virou uma série. Eu acho que são 4 livros no total. E a Ursula Le Guin, ela tem um negócio muito interessante, que é que ela ouve as críticas. Isso eu já notei na Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro muito peculiar, que foi escrito nos anos 60, e aí ele sofreu algumas críticas. E aí ela escreve textos sobre essas críticas. Ela não refez o livro está lá do jeito que ela publicou. Mas ao longo da vida dela, acho que ela lançou uns 2 ensaios, assim, discutindo temas que ela discute nesse livro, e as críticas que ela recebeu, algumas ela se defende, mas a maioria delas ela fala, não, realmente, eu não pensei nesse aspecto, não, realmente as pessoas têm razão, isso aqui eu podia ter feito diferente, mas não fiz, né, a obra tá lá, mas pelo menos ela ouve, e eu acho que o Feiticeiro de Terra-Mar tem muito isso, porque a edição que eu li, que é uma edição da Morro Branco, muito bonita. Eu li em e-book, mas eu sei que a edição física é muito bonita. Essa edição tem um pós-fácil, por assim dizer, né? Um texto lá no final da própria autora. No futuro, eu acho que é nos anos 2000 que ela escreve esse texto, falando sobre várias coisas que ela pensou quando ela escreveu o livro, várias coisas que passou pela cabeça dela ao longo da série, conforme ela foi escrevendo outros livros, e de como naquela época não passou na cabeça dela, porque o Feiticeiro de Terra-Mar é um livro de 1967, mas naquela época não passou na cabeça dela fazer uma fantasia protagonizada por uma mulher. Porque isso não tinha nenhum livro de fantasia com uma protagonista feminina, não era uma coisa que acontecia e acabou que não passou pela cabeça dela. E aí, depois de um tempo, algumas pessoas perguntaram, por que você não fez isso?
E aí ela fica, eu não pensei nessa possibilidade. E aí ao longo da série, outras personagens femininas aparecem, elas vão ter mais importância. Eu não li os outros livros, mas eu só li nesse texto que ela meio que fala isso. Que num primeiro momento foi uma coisa que não passou pela cabeça dela, e depois quando as pessoas apontaram, ela viu que era uma coisa óbvia, que ela não tinha nem pensado, e aí depois ela pensou, e aí conforme ela foi escrevendo outros livros, né, que aí o editor pediu, Feiticeiro de Terramar foi um sucesso, né, então ela foi escrevendo outras coisas e foi adicionando. Então isso é uma coisa que eu gosto muito dela, que ela fala muito da obra dela, e que ela tem uma paixão também pelo que ela escreve. Ela é uma grande autora de ficção especulativa, né, e aqui entra a ficção científica, a fantasia, e todos os meandros, os meios termos entre esses gêneros. Então eu fico muito feliz de ler esse livro, e é muito interessante, porque é um livro de menos de 200 páginas, onde muita coisa acontece, tipo, ela é econômica com as palavras, mas cada parágrafo diz muito, tipo, não tem enrolação, não tem nada que não seja pra tá lá, tudo tá lá por um motivo. E tudo faz a história andar. É uma história que hoje em dia ela parece muito qualquer coisa. Porque ela é basicamente uma jornada de herói num mundo fantástico. Essas histórias de tipo um personagem que se destaca e que ele é especial e ele vai nessa jornada. Temos uma escola de magia onde ele vai se tornar um feiticeiro. E aí depois acontecem umas coisas, ele tem um grande trauma pra resolver. E aí ele sai dessa escola de magia um feiticeiro maior, só que ele tem que explorar outras coisas do mundo e encarar esse grande trauma dele. E é muito a jornada do herói beabá, mas também é muito essa parte da fantasia que hoje é muito comum a gente ter, essa fantasia de personagem que vai, e ele vai ter o ciclo de crescimento dele, mas nessa época não era uma coisa que acontecia. Ela até comenta em algumas entrevistas que, né, nos anos 60, quando você falava em mago, em bruxo, você pensava no Gandalf, você pensava no Merlin, você pensava em homens sábios de barbas longas e brancas. Você não pensava num jovem. E aí ela vai lá e escreve esse livro, que o protagonista é um jovem adolescente. Eu acho que ele começa o livro com uns 15 anos, e ele cresce um pouco, mas ele termina ainda jovem, mas ele já termina um grande mago, assim, uma pessoa de reputação. Não é spoiler, já nas primeiras páginas já meio que fala disso, e aí meio que fala, eu vou contar a história dele, e aí conta a história dele. Então a gente já sabe que ele vai se tornar um grande mago, a gente vê o caminho que ele se torna. Assim, eu não amei esse livro porque o personagem principal, ele é um pouco difícil de gostar. Eu achei ele meio chatão, assim. Então, como eu não tive essa conexão com o personagem, não é que eu não me importava. Eu ficava curiosa pro que ia acontecer, mas não tinha aquela conexão de eu temer por ele, ou de eu querer que ele faça tal coisa. Eu só tava lá vendo ele seguir o caminho dele e fazer as coisas dele. É interessante enquanto estudo mesmo, porque hoje em dia é muito comum esse tipo de narrativa, e querendo ou não, eles são influenciados pela Ursula Le Guin. Muita gente da fantasia cita muito ela como uma inspiração, como um exemplo a ser seguido. Só que aqui no Brasil demorou muito pra chegar a esses livros. E aí, como o marketing não foi feito do jeito muito certo, as pessoas leem e falam, ai, nossa, é mais uma fantasia dessas. Sendo que não é só mais uma fantasia, é a fantasia que começou com muitos dos estereótipos que a gente tem hoje, que são repetidos e que são revertidos e mudados, mas que meio que começou com esse livro. Não vou falar que é o livro primordial da fantasia, né? Muita gente chama O Senhor dos Anéis e a Crônica de Nárnia, né? Que, inclusive, são influências diretas da Úrsula. É uma geração anterior da dela. Mas o Feiticeiro de Terramar tem esse rolê de ser um personagem jovem. Tipo, não é que nem Crônica de Nárnia, que são crianças num mundo fantástico, né? Crianças do nosso mundo que vão para esse mundo fantástico, ou O Senhor dos Anéis, que por mais que os hobbits sejam jovens, acaba sendo mais uma história de galera. Por mais que tenha bastante construção da maioria dos personagens, muito mais do que eu lembrava que tinha, agora que eu tô lendo O Senhor dos Anéis, ainda assim é uma história de um grupo que sai numa viagem, cada grupo meio que tem um estereótipo que vai ser útil pra história. Enquanto que aqui no Feiticeiro de Terramar é muito mais uma jornada de um personagem só, e também a jornada dele se tornar um homem, se tornar um adulto, se tornar uma pessoa responsável. Deixar de ser um moleque irritante que arranja briga por tudo e acha que a magia vai mudar a vida dele e resolver todos os problemas, e se tornar um mago sábio que sabe que a magia precisa ser usada com parcimônia, porque esse mundo, ele tem um negócio de tipo, a magia tem um preço. Se você fizer um negócio aqui, você vai ter que
meio que pagar de outro jeito. Tem essa coisa da troca. E também se passa num mundo fantástico, um mundo todo cheio de ilhas. E uma coisa curiosa também que a autora, ela se dá o trabalho de descrever todos os personagens, inclusive o protagonista, como pessoas de pele escura. Que a autora também cita que é uma coisa que ela sentia falta de ver um pouco de diversidade. Hoje em dia as pessoas chamam de lacração, né? Mas ela tava lá desde os anos 60 já apontando o dedo pra isso, né? Então eu acho muito curioso que ela prestou atenção nesse detalhe da falta de diversidade étnica, mas não pensou em fazer uma protagonista mulher. E as mulheres aqui, elas são poucas e elas caem muito em estereótipos de bruxas, de enfeitiçadora, de pessoas que estão lá pra distrair o protagonista da missão dele. Mas que nem eu falei, ela tá aberta às críticas, ela ouve, ela entende. Eu quero ler os outros livros, porque eu sei que eu acho que o terceiro é uma menina que é a protagonista. Tipo, os livros não são exatamente continuações, mas são outras histórias dentro desse universo, que é um universo todo cheio de ilhas, assim, que elas se conectam e o mundo meio que tem um limite, assim, também é uma questão chegar no limite desse mundo. Então é isso, o mundo é muito interessante e a história por trás do livro também é quase tão interessante quanto o livro em si. O livro é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, é uma leitura gostosa, mas não é nada que você vai ficar, meu Deus, que livro fantástico, e não sei o que tem de que lá. Se você estivesse lendo ele nos anos 60, 70, talvez, mas hoje em dia não tanto. Mas também é aquele negócio, a mesma coisa de quando a gente vai assistir um filme antigo, de quando a gente vai ver Casablanca, Cidadão Kane, a gente precisa colocar a cabeça na época e pensar que os filmes que a gente conhece, aquelas referências, não existiam. E, enfim, é isso. Eu não sei se deu pra fazer muito sentido todas essas coisas que eu falei, mas eu espero que atisse a curiosidade de um ou dois de vocês pra conhecer mais as obras da Ursula Le Guin e pra ler O Feiticeiro de Terra-Mar, que aqui no Brasil é publicado pela Morro Branco. Próximo livro que eu terminei, que finalizei no dia 31 de dezembro, às 5 da tarde, foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Curiosamente, 3 anos atrás, em 2022 ou 2021, acho que foi 2021, eu fiz a mesma coisa de finalizar a última leitura do ano, dia 31 de dezembro, tipo, no final da tarde, e foi Drácula, que são 2 livros que muitas pessoas comparam, sendo que tem uma janela de 50 anos de publicação entre cada um deles. Frankenstein é muito mais antigo do que muita gente imagina. A primeira publicação dele foi em 1818. 1818 é contemporâneo da Jane Austen. É a época que acontece Bridgerton. Vocês conseguem pensar na história de Frankenstein acontecendo no contexto de Bridgerton? Pois é, a gente tem essa imagem mais vitoriana do monstro e da história em si. Tudo que a gente sabe de Frankenstein é meio que uma culpa das adaptações e é completamente diferente do livro, assim. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura que eu recomendo pra todo mundo, eu recomendo com muitas ressalvas. Eu acho muito importante conhecer o contexto, ter noção de que é um livro antigo e ir com paciência. E principalmente pegar uma edição comentada também que dá uma ajudada. Mas não é que nem outras. Eu já li outras edições comentadas que elas ajudam muito mais, mas o Frankenstein é um livro lento. A gente vai acompanhar o Victor Frankenstein, um jovem, que ele vem de uma família um pouquinho excêntrica. Então, os primeiros capítulos vai ser meio que descrevendo as dinâmicas familiares deles. É uma história muito peculiar, onde o pai dele é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros, de fazer o bem. E aí tem um dia que ele encontra uma família, lá ele ajuda a moça, e aí ele acaba casando com essa moça, que acaba virando a mãe do Frankenstein, do Victor Frankenstein. Então tem esse relacionamento que ele já começa aí com um age gap, numa situação esquisita, e aí nasce o Victor, mas aí também ao longo da vida de casados deles, eles adotam várias crianças. Tem uma situação muito peculiar, que eles vão visitar uma família muito pobre, eles vão lá, ajudam essa família tem muitos filhos, e aí chama atenção, né, que todo mundo ali tem cabelos escuros, mas tem uma neném loira, e ela é muito bonita, eles ficam, nossa, você tem uma filha loira, né? Que curioso. Aí a mulher fala, não, ela não é minha filha. Ela é filha de uma nobre que tava passando por aqui, mas ela tava muito doente, acabou morrendo no parto. E a gente pegou a menina pra criar.
E aí, ele não é falado com essas palavras, mas basicamente eles acham a menina muito bonita pra estar naquela situação toda humilde lá, e eles resolvem adotar a menina, levar ela embora com eles. E aí a família fala, não, beleza, vai, né, é uma situação complicada, o que eles podiam falar? E aí, o engraçado é que essa menina é ninguém mais, ninguém menos que a Elizabeth, que é o interesse amoroso do Victor Frankenstein. E eles são criados como irmãos, eles não são irmãos de sangue, né, claramente, como vocês podem perceber, mas eles são criados como irmãos, eles têm uma diferença, acho que de 1 ano de idade, e eles são interesse amoroso um do outro. Pois é, gente. Mas enfim, esse é só o começo do livro, mas ele toma um tempo, né, pra contar a história desses irmãos, porque é meio que importante você saber onde estão todas as peças pra quando as coisas começarem a ficar caóticas. O Victor, ele é uma pessoa obcecada com algumas coisas, ele vai pra faculdade, e aí ele começa a ver uns... Eu não lembro nem o nome, mas é um negócio, assim, de ciências naturais, que nem tem esse nome, assim, é um outro nome que davam na época. E ele vai, conversa com o professor, conversa com outro, briga com o professor, vai com outro. E ele começa a ficar fascinado com esse negócio de criar vida. E aí, ele pega uns pedaços de corpos por aí, não importa como, e ele cria um monstro. O monstro não tem nome, é um monstro. Em muitos lugares, o monstro de Frankenstein. Mas Frankenstein é o sobrenome do Victor, né, que é o protagonista e onde a gente vê a maior parte do ponto de vista dele. E aí ele cria esse monstro e imediatamente ele se arrepende, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora ele é completamente responsável por essa pessoa vulnerável que está ali, um adulto formado. E o monstro, por sua vez, ele também tem as necessidades dele, ele também tá muito confuso. Ele quer entender quem que ele é e o Victor não tá a fim de explicar. Então ele larga o monstro no mundo, ele imediatamente se arrepende e larga o monstro. E aí o monstro ele precisa se virar. Só que ele tem descrito como uma aparência horrorosa, então por onde ele vai as pessoas entram em pânico e querem destruir ele ou fogem dele. Ninguém tá a fim de conversar com ele, então tem essa questão. E aí ele só quer ser amado, é uma coisa. Até que eventualmente algumas coisas acontecem, eu não vou contar a história do livro inteiro, né, pra dar um pouquinho de emoção se alguém quiser ler. Mas é um livro muito interessante. Tipo, eu tava discutindo no Clube do Livro, né, que eu li com minhas amigas esse livro, e alguém falou, não lembro quem, que esse livro, ele tem uma vibe de um episódio de Black Mirror, mas colocado naquela época. É como se fosse uma coisa que é fora da realidade, mas não tanto pra, né, a sociedade ali dos 1800 alguma coisa. Porque é daí que vem o horror, né, que ele é um livro de horror, mas ele não dá medo no sentido de te dar susto, mas ele tem essa aura de uma coisa esquisita que pode acontecer, é uma possibilidade, a ciência ela pode avançar até chegar nessa situação de criar essa vida. Então tem a parte da crítica de um homem criar a vida sem a ajuda de uma mulher, tem essa leitura também do Frankenstein, que dá pra fazer, porque os pais da Mary Shelley, eles também eram acadêmicos, o pai dela escreveu um monte de coisa, a mãe dela também, assim, os textos da mãe dela não estão dentro dos padrões do feminismo do século XXI, obviamente, mas pra época eles eram bastante, assim, à frente do seu tempo, então ela teve uma criação muito progressista dentro do que tinha na época, né, então tem várias coisas que ela coloca e são coisas que é a nota de rodapé que vai te apontar pra onde olhar, porque se você só estiver lendo, principalmente se você estiver cansado e começar a querer fazer leitura dinâmica, você não vai pegar, porque tem umas coisas que a Psicô perdeu. Por exemplo, tem uma hora que o monstro do Frankenstein, ele vai descrevendo como que ele sobrevive na floresta sozinho, e é muito curioso notar que ele nunca fala em matar animais. Ele não mata pra consumir, ele se alimenta de frutas, ele se alimenta de coisas da floresta. E aí tem uma nota de rodapé falando que a Mary Shelley e o marido dela eram vegetarianos e eles atribuem isso a um senso de civilidade, de você não matar pra ter o que comer. E aí quando ela coloca isso na figura do monstro do Frankenstein, ela cria essa relação de... ele não é apenas um monstro, entendeu? Ele é uma pessoa pra você ter uma empatia com ele, porque ele faz coisas horríveis sim, mas querendo ou não, acaba sendo um reflexo do tratamento que ele tem dentro da sociedade, dentro desse lugar que ele literalmente não pediu pra nascer, mas tá lá inserido, e ninguém quer ver ele na frente, e aí ele acaba tendo reações muito violentas, mas que acaba sendo um reflexo disso. Então tem várias coisas, tem essa parte da ciência, de querer brincar de Deus, e de entrar em pontos, assim, que são relevantes pra conversa até hoje.
Até hoje esse livro é relevante. Até hoje essa história fascina. Esse ano vai ter filme novo do Frankenstein, dirigido pelo Del Toro. Eu tô doida pra ver. Então, eu acho muito legal quando um livro tem isso, sabe? Mais do que ser uma história legal, ele não é uma história legal. É uma história bem chata, é um livro bem chato. Mas ele traz ideias muito interessantes. E é por isso que vale a pena ler Frankenstein. Então, tendo isso em mente, se isso desperta a sua curiosidade, eu acho que vale a pena ler. Mas se você tá procurando uma história legal, se você tá procurando um jeito de você distrair a cabeça, ou se você tá a fim de ler um clássico, pra começar a ler clássicos, Frankenstein não é uma boa. Mas se você já tá iniciado no mundo dos clássicos, já tá acostumado com uma linguagem mais antiga, quer ter esse contexto, quer ver essas discussões, aí eu recomendo a leitura do Frankenstein. Como já é um livro mais antigo, ele tá em domínio público, tem muitas editoras. Eu li numa versão física da Zahar, que é uma edição comentada, e eu particularmente recomendo muito. Eu gosto muito da tradução da Zahar, e eu também acho que as notas de rodapé são essenciais numa história como essa, pra gente conseguir pegar todas as nuances que uma leitura, assim, casual não ia conseguir pegar. Próximo livro é o primeiro livro que eu li em 2025, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Um clássico da literatura chilena, foi publicado pela primeira vez em 1982, e é um livro que parece que eu estou lendo, parece que ele foi escrito sobre o Brasil dos dias de hoje, parece que ele foi escrito sobre qualquer país da América Latina nos anos 70, nos anos 80. É inacreditável como a gente compartilha muitas coisas boas e coisas ruins também. Mas, enfim, eu tô só aquele meme, graças a Deus, nasci na América Latina, né, porque é muito gostoso. Eu acho que a gente como país, né, o Brasil como um todo, ele sofre muito em questão de identidade nacional, por ser um país tão grande, de proporções continentais, com tanta diversidade em todos os sentidos possíveis. Eu acho que a gente sofre um pouco pra encontrar uma identidade nacional, uma coisa que unifique, né, todo o país. E isso também ajuda a gente a ter um pouco de dificuldade de se entender enquanto país latino, né? Além de a gente ter essa dificuldade de se entender enquanto país unificado e se unificar com esses outros países que nem falam a nossa língua, às vezes é complicado, mas quando a gente observa padrões de comportamento e padrões históricos, todos os países, eles têm as mesmas veias abertas, né? Mas enfim. A Casa dos Espíritos é um livro de saga familiar. A gente vai acompanhar uma família por 4 gerações de mulheres com nomes que evocam a luz. Então tem a Nívia, tem a Clara, tem a Blanca e tem a Alba. Essa história vai começar lá no começo do século XX, lá nos 1910, na época da Primeira Guerra, e vai até o meio dos anos 70, acho, mais ou menos. Eu não acho que você precisa ter um PhD em história do Chile para você entender a história, mas eu acho curioso ter um pouquinho de background, ou pelo menos ter um pouquinho de noção de quando as coisas acontecem, que por mais que o foco seja a família, os eventos que acontecem, eles respingam. Eles são citados, assim, não fica tão no ar assim. Então, no começo tem a Primeira Guerra, aí acontecem umas coisas, tem a Segunda Guerra também, que tem uns respinguinhos ali. Aí a questão de Guerra Fria, algumas tensões que estão rolando na América do Sul, porque, né, várias tensões aconteceram aqui na América do Sul. Então, umas coisas outras respingam, até que, eventualmente, acontece o golpe de Estado que transforma o país em ditadura. Isso não é exatamente um spoiler, eu tô dando o contexto pra vocês da história do Chile pra meio que saber o que esperar. E eu acho isso importante, porque eventualmente vai ter a parte da ditadura e eu acho que vocês têm que estar preparados, porque é uma parte difícil. Mas o livro nunca diz que se passa no Chile. É um país indefinido. Ele nunca usa a palavra Chile, ele não usa nenhum nome de cidade. São informações vagas, mas pela descrição você consegue entender que é o Chile, principalmente com as dinâmicas de norte e sul e principalmente com o isolamento, porque o Chile é um país muito isolado na América do Sul por causa da Cordilheira dos Andes. Tipo, é o país e pra você ir pra qualquer lugar você tem que passar pelas cordilheiras. O que hoje em dia não é tão problemático, mas naquela época, 100 anos atrás, era um pouquinho mais complicado, principalmente se você não tinha dinheiro. Mas aqui a gente vai acompanhar uma família abastada, sim. Começa com os Del Valle, eventualmente se tornam os Trueba. São famílias burguesas, então tem esse recorte privilegiado. Tem um caráter quase autobiográfico,
Não é exatamente uma autobiografia, não é exatamente uma autoficção, mas tem algumas coisas que ela busca inspiração na vida dela, e quando você lê mais sobre ela, você meio que consegue encaixar umas partes, tipo, eu acho que ela se vê naquele personagem, ela fez tal personagem inspirado em tal pessoa da vida dela. Enfim, isso é interessante também, é que eu gostei muito desse livro, então eu fiquei bem obcecada. Mas sobre o que é a Casa dos Espíritos, né? Porque vocês deveriam ler. A gente vai começar com a família Del Valle, que eu não lembro o nome do pai, mas a mãe é a Nívia. Eles têm vários filhos. Eles são um casal progressista. O pai, ele é um político, faz parte do Partido Liberal. A mãe é uma sufragista, que luta, né, pelo sufrágio feminino. Eles são uma família burguesa, eles têm vários filhos, né? Mas a gente vai focar na mais nova delas, que é a Clara. Não comentei, mas é um livro de realismo mágico. O que é realismo mágico, né? Um parênteses aqui. Realismo Mágico é um livro com pés na realidade, que se passa na nossa realidade. Por mais que aqui seja um país fictício, as estruturas desse mundo são pautadas na nossa realidade. Mas o realismo mágico, ele inclui elementos fantásticos aqui a colar, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende da mão do autor, mas que não é assim, não é um mundo fantástico, não existe uma explicação muito elaborada dessa magia ou do porquê essas coisas acontecem. Tipo, a Casa dos Espíritos tem bastante coisa que acontece, tem muita coisa desse realismo mágico, mas esse realismo mágico é muito mais pautado em superstição, em histórias que a gente ouve, sabe? Vocês nunca ouviram história de algum parente que ele aprontou porque ele se meteu com algum ser mágico? Ou sei lá, alguém que apareceu grávida e tem uma explicação sobrenatural do porque essa pessoa tá grávida. Ou mesmo coisas esquisitas de você ter um sonho premonitório, ou de alguém sentir alguma coisa, ou de ter um contato com algum ente que faleceu. Então, essas coisinhas, sabe? Pitadinha aqui a colar, não é muito explicado, porque não é como se tivesse uma mecânica de mundo fantástico que permitisse essas coisas acontecerem. Elas acontecem porque sim, porque vivemos na América Latina. Então tem isso, né? Voltando a Clara, ela é sensitiva. Desde muito criança, ela consegue levitar objetos. Ela se distrai quando percebe os talheres estão dançando do lado dela. Ela consegue prever algumas coisinhas que vão acontecer. Então, sei lá, desde coisa pequena, tipo, o negócio vai quebrar. Então ela, tipo, sai do caminho do negócio pro negócio cair e quebrar. Vai alguém morrer na família. Então ela já meio que fala pra mãe, tipo, mãe, fulano vai morrer. E aí a mãe dela fica, não, filha, para com isso, vira essa boca pra lá. E a pessoa, de fato, morre, né? Sem influência. Ela não influencia nas coisas, ela sabe o que vai acontecer. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a lidar com isso. Mas ela sabe que as coisas vão acontecer, então ela toma atitudes pra deixar o mais confortável possível pra todo mundo envolvido. Não pra impedir que a coisa vai acontecer, porque a coisa vai acontecer de qualquer jeito. Então ela vai, prepara as pessoas, deixa avisado, tipo, você vai passar por um período difícil, mas toma aqui minhas joias, guarda essas joias que quando chegar o momento você vai saber qual que é o momento de vender elas e tal. Então meio que ela dá uma preparada nas pessoas à volta dela quando ela sente essas coisas. E ela também consegue conversar com o espírito e várias coisas, né? A Clara é toda particular, tanto que em vários momentos o livro descreve ela como uma pessoa muito distraída, muito avoada, como se ela vivesse mais tempo no mundo dos espíritos do que do nosso, né? E também, assim, ela tem esse negócio de prever as coisas e não poder fazer nada, pode parecer uma personagem passiva, mas também ela é muito direta ao ponto e ela é muito decidida. Quando ela decide fazer uma coisa, ela faz. Acontece uma coisa bem traumática, assim, envolvendo morte de personagem no começo do livro, que ela fica um pouquinho traumatizada e ela resolve que não vai falar mais. E aí ela fica 9 anos sem falar. Os pais dela ficam preocupados e chamam um monte de médico, e os médicos chegam a essa conclusão. Ela não está doente, ela não está falando porque ela não quer falar, que é realmente o que está acontecendo. Até que chega num dado momento que tem que acontecer um negócio lá, que ela previu que aquilo ia acontecer, e aí ela volta a falar. Aí também, mais pra frente, tem uma outra coisa que ela fica meio de mal com a pessoa e fala, não vou mais falar com você. E ela fica o resto da vida dela sem trocar um A com aquela pessoa que tá ali no convívio dela de todos os dias. A Clara é excelente, gente. Eu amo a Clara. Tudo que ela faz,
eu vou lá e bato palmas. Se ela errou, foi tentando acertar. A Clara é um personagem fantástico. E o livro tem toda essa aura de uma coisa especial por causa dela. E aí, eventualmente, ela vai se casar com um cara que aí a gente vai seguir essa árvore genealógica deles, da família deles. E eles se mudam pra uma casa que ele constrói. E aí constrói meio que de acordo com as coisas dele. Mas aí ela fica pedindo pra fazer um monte de alteração depois. Então a casa, ela meio que vira... Eu imagino a casa tipo a toca dos Weasley, sabe? Uma coisa quase viva, quase orgânica. Porque essa casa é um personagem tão importante quanto os outros personagens. Eu vou usar um exemplo óbvio aqui. É Encanto, gente. É muito parecido com Encanto. Tanto os toques de magia quanto os traumas de guerra. A única coisa é que a Clara jamais faria tortura psicológica com qualquer um dos filhos ou netos dela, por não exceder as expectativas. Até porque ela consegue ver o futuro, né? Ela consegue prever as coisas. Então ela já meio que sabe o que cada um vai fazer. Então ela não se decepciona com eles. Então tem a Clara e tem o Esteban também, que é um personagem muito fascinante. Inicialmente um personagem muito chucrão, assim, um homem muito rústico, um homem de opiniões muito conservadoras. E ao longo do livro, ele continua desse jeito, mas ele vai ascendendo socialmente. As coisas dele vão dando certo, ele vira um empresário, ele vira um dono de terras. Então, o esforço dele meio que é recompensado, isso só faz o ego dele aumentar, assim. E ele faz coisas terríveis ao longo do livro. Coisas terríveis mesmo, assim, de eu ficar, meu Deus do céu, quem que é esse homem? Esse homem é um monstro. Só que também, ele tem relações muito interessantes com outros personagens, principalmente mais pro final do livro, as relações ficam muito mais complexas do que no começo do livro. É muito engraçado, porque até os 60% o livro tem uma vibe, e depois ele tem uma outra vibe. Mas, assim, ainda assim é o mesmo livro, ainda se sente que é o mesmo livro, são os mesmos personagens que estão lá. Tem uma coisa que acontece que muda o livro, né? Mas não vou falar o que é pra não dar spoiler. Mas é muito interessante ver esses personagens. E o Esteban foi um personagem que me deixou muito, muito intrigada, porque eu detesto ele. Eu fiquei metade do livro odiando ele. Mas aí ele tem as complexidades dele, sabe? Então, assim, ele é um ser humano palpável. E tem um monte de personagem, todos eles são bons. Tem uma menina que tem cabelo verde. Por que ela tem cabelo verde? Não importa, ela tem cabelo verde. É o realismo mágico. Ela nasceu com cabelo verde. O pessoal fala que ela parece uma sereia. Mas é isso, tipo, não quer dizer que a mãe dela engravidou do boto, nem nada. Ela só nasceu com cabelo verde, é isso. E é genético, porque eventualmente vai ter uma outra personagem dentro da família de cabelo verde. Então, assim, não acho que foi o boto. É genético mesmo esse gene do cabelo verde. Então é isso, ele é um grande drama familiar. Ele tem um ar de novelão, mas ele é muito mais que isso, porque ele consegue encapsular muitas dores, por assim dizer, da América Latina. Muitos estereótipos, arquétipos, ideais. É muito interessante. O que acontece é muito interessante. Os personagens são muito interessantes. Eles são muito diferentes uns dos outros. E eles têm papéis muito relevantes. Tipo, todo mundo que passa na vida dessa família vai deixar uma marca. Mesmo que seja uma pessoa que só passou um pouquinho, fez um negocinho ali. Mas vai ter, assim, uma coisa que marca. Nem que seja uma anedota, uma história. Tem uma parte que eu acho sensacional. E é, tipo, literalmente uma página. Uma página só, que a Nívia tá contando umas histórias pra Clara quando ela é criança, bem no começo do livro, e ela conta várias histórias aleatórias de parentes aleatórios, e aí ela conta a história de um primo dela, que um dia saiu com as primas, com as irmãs, com as mulheres da família, eles estavam, sei lá, na praça, sei lá, conversando, e aí, em dado momento, fez um silêncio e ele soltou um pum muito alto. E aí, uma das primas começou a dar risada. E aí, esse primo ficou tão constrangido, que ele pegou as coisas dele e sumiu pelo mundo. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Eu acho essa história sensacional. e essa vibe, porque tem várias coisinhas pequenininhas aqui e ali. Tem uma coisinha que acontece ali num pedaço. E aí, você acha que aquilo vai terminar ali, mas aí 200 páginas depois aquilo volta, porque aí a Clara tá contando pra neta dela essa mesma história que já tinha acontecido lá no começo, e aí isso vai conversar com uma outra coisa que tá acontecendo. É muito legal, gente, esse livro é muito bom e ele é muito legal. Eu tava feliz o tempo todo que eu tava lendo. Quando eu não tava lendo, eu tava pensando nele, era um livro que eu tinha vontade de voltar e ficar lendo e não parar de ler, não porque eu queria saber o que ia acontecer no final, não porque tinha algum mistério a ser revelado, mas porque eu queria passar aquele tempo com aqueles personagens, eu queria saber o que ia acontecer da vida deles, eu queria saber qual que ia ser a próxima caixa que eles iam abrir no porão, o que ia ter lá dentro, qual memória que eles iam achar.
Então, foi muito bom. Eu acho que eu demorei uns 25 dias pra ler ele. E foram ótimos 25 dias, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Com certeza é o meu livro favorito desse episódio. E isso vai influenciar todas as outras leituras que eu fizer nesse ano. Porque a barra já começou lá em cima. Vamos ver o que o futuro nos guarda, né? Aqui no Brasil, A Casa dos Espíritos é publicada pela Bertrand. Próximo livro é As Relações Perigosas, do Chordos de Lacros. Com certeza não falei esse nome certo. Esse livro, eu comecei a ler ele em setembro de 2023. E eu terminei agora. Eu demorei 1 ano e meio pra ler esse livro. Que, em minha defesa, é um livro grosso e é um livro antigo. Eu acho que é o livro mais antigo aqui dessa leva, quiçá um dos mais antigos que eu já li, que ele é de 1780. Assim, eu já li coisa mais antiga que isso, mas eu não estou acostumada a ler algo que seja mais antigo que o século XIX. E ele tem quase 500 páginas também, tem isso. E é uma narrativa epistolar, que não é, assim, uma coisa que eu amo. Mas enfim, sobre o que é esse livro? É muito mais legal falar dele do que ler. Ele também tem isso, que nem Frankenstein. Falar sobre ele é muito mais interessante do que, de fato, ler, porque é uma leitura com altos e baixos. Por isso que eu demorei tanto pra ler. E também porque era uma leitura coletiva que eu tava lendo com minhas amigas. Não consegui terminar a tempo da nossa reunião, participei da reunião mesmo assim. E depois, como eu não tinha mais o prazo pra ler, eu fui deixando e eu lia algumas cartas entre os livros que eu tava lendo. Até que depois que eu terminei A Casa dos Espíritos, eu fiquei meio que assim, perdida, sem saber o que eu lia. E aí eu abri esse book e eu vi que só faltava 1 hora. Eu falei, não, agora que eu vou terminar ele. E terminei, ainda bem. Essa história, ela já teve tantas adaptações, tipo, muitas mesmo, porque é uma história muito fácil de você transformar ela, de você pegar o argumento principal e você mudar a roupagem, você mudar a época. Porque é basicamente uma história de gente rica brincando de Deus com gente não tão rica. Só porque pode e porque tá entediado, porque é rico, não tem nada pra fazer além de pentelhar os outros. Esse é o argumento principal. Tem um filme de 1988 que eu gosto muito, que chama As Ligações Perigosas, que é com a Glenn Close, o John Malkovich, a Michelle Pfeiffer e grande elenco. E tem a adaptação que talvez seja mais famosa do pessoal da minha idade, que é o Cruel Intentions, que é o Segundas Intenções, que é uma versão adolescente dos anos 90 dessa mesma história. E o livro, ele tem uma vibe de found footage, sabe? Filme que o cara fala que achou aquela fita, e aí ele vai tocar pra você, e aí você vê o filme lá, tipo Bruxa de Blair. Esse livro tem a mesma vibe, porque o autor, ele escreve no começo que ele achou essas cartas, que eram cartas trocadas por uns nobres franceses. Não sei se eu comentei, mas o livro, ele é francês, e ele foi escrito, assim, às vésperas da Revolução Francesa. Ele foi um pouco importante pra isso, porque, assim, a aristocracia não tava muito em alta. Aí ele lança esse livro meio que expondo os podres da aristocracia, aí que o pessoal ficou em cima. E na época foi um best-seller, foi um livro que o pessoal curtiu. Mas enfim, ele consiste em várias cartas que são apresentadas pra gente em ordem cronológica, que são trocadas por vários nobres. A gente tem aqui alguns players, alguns personagens principais. Temos a Marquesa de Mertruil, que ela é uma viúva, ela deve ter uns 40 e poucos anos, ela já é uma pessoa experiente na sociedade, ela já tem uma vida, uma reputação, uma fortuna por causa do seu status de viúva, então ela meio que tem uma liberdade de viver a vida do jeito dela. Ela não tem nenhum marido pra botar a rédea dela, não tem nenhum pai pra falar pra ela se comportar e casar de novo, ela tem a fortuna dela, ela tem o título dela, ela tem a liberdade dela. E a reputação dela também. A gente tem o Visconde de Valmont, que é um bom vivan, é um solteirão, ele gosta de viver a vida, ele é um cafajeste, todo mundo sabe disso, e isso não tem consequência nenhuma pra ele porque ele é um homem. O Visconde e a Marquesa, eles já tiveram um trelelê no passado, porque cada um deles estava tendo um caso com pessoas diferentes, até que essas pessoas deram pé na bunda em ambos pra ficarem juntas. E isso deixou os dois extremamente ressentidos, porque os dois são muito orgulhosos. Aí eles começaram a ter um caso entre eles, que aí, eventualmente cada um foi para um canto, porque os dois se entendiam fácil. Quem começa o contado é a Marquesa, ela manda um oi sumido na DM dele, e fala, lembra daquele filho da mãe que me largou pra ficar com aquela mulher que estava ficando, lembra dele? Então, fiquei sabendo que ele vai casar, acharam pra ele uma noiva de 15 anos, uma menina de família, virgem, loira, toda bonitinha.
e ele tá se achando porque vai casar com ela. Só que eu não quero que ele fique se achando, então eu quero que você vá lá e seduza essa menina pra ele não casar com uma donzela. Duvido que você faça isso, ela mete um tomzinho de aposta ainda. Então assim, começamos muito bem, né? São pessoas muito legais. E aí o Visconde responde: ah, beleza, que você quer que eu vá lá seduzir a Cecília. É Cecília o nome dessa menina mocinha. Beleza, parece legal. Mas por enquanto eu tô com esse projeto pessoal, que é seduzir essa mulher casada, que é a presidenta de Turvel. Ela tem um nome, mas se referem a ela como presidenta, porque ela é esposa do presidente, não sei das quantas. Mas não é que é uma república, é um título que ele tem. E o marido dela tá viajando, tá em algum lugar, e ela tá como hóspede na casa da tia desse Visconde. E ele tá lá também, porque não, ele não estaria lá. E ele quer seduzir essa mulher casada. Porque sim, porque é um obstáculo, porque ela é linda e porque ela não cede aos encantos dele. Então isso deixa ele mais animado pra tentar ir lá seduzir ela, né? E por seduzir, entendam forçar um pouco a barra, porque é o que acontece, né? Então eles ficam trocando essas cartas, aí tem outras coisas, tipo a Cecília, ela tem meio que um namoradinho, que é o Dunsany, que é um cavalheiro, ele não é um nobre, ela também acho que não é um nobre, mas a mãe dela quer que ela casa com esse cara mais velho pra ela ter um título. Ela tá meio assim, porque desde que ela menstruou, a mãe dela meteu ela num convento, então ela não tem noção nenhuma do mundo. Ela tem 15, 16 anos, mas ela não entende nada, ela é muito inocente, ela é muito trouxa às vezes. Só que aí ela conhece esse Dunsany, que é um cara muito bonito. No filme é o Keanu Reeves. E a menininha é a Uma Thurman. Não é pra falar quem é quem no filme. Então a gente tem as cartas da Marquesa e do Visconde, que trocam entre si. A gente tem a Cecília mandando carta, inicialmente pra uma amiga dela que ficou no convento, né? Que é um jeito da gente ter o ponto de vista da Cecília. E depois ela começa a trocar carta com o Dunsany também. E o Dunsany manda carta pra ela, então a gente vê essa relação deles. Aí tem a mãe da Cecília, que troca muita carta com a tia do Visconde, que aí eles meio que contam o que tá acontecendo na residência de cada um, mas é muito engraçado como a mãe da Cecília é muito cega ao que acontece, a própria Cecília. Ela tá muito mais preocupada com a presidenta do que com a própria filha, é engraçado de notar isso. Mas essas cartas são muito chatas, as cartas boas são as cartas da Marquesa, do Visconde também. Mas as da Marquesa são sensacionais. Ela é uma personagem extremamente complexa. E assim, é muito legal ver um homem escrevendo uma mulher tão complexa e tão terrível, mas que ela meio que tem os motivos dela. Tem uma carta que ela meio que faz a história de origem dela, ela conta por que ela é daquele jeito, o que ela já passou na vida dela. E aí você fica, não, realmente, ela não tá tão errada. Aí na carta seguinte ela faz um negócio horroroso, aí você fica... não vai dar pra segurar sua mão, né? Mas é isso que acaba sendo divertido, né? Porque as cartas da Cecília e do Dunsany são insuportáveis de chata. A presidenta também aparece de vez em quando e é memé. É legal mesmo que a Marquesa e o Visconde trocam entre si. Mas a gente precisa das outras pra saber também o que tá acontecendo. E até pra comparar, porque tem carta que o Visconde manda falando que aconteceu outra coisa. E aí você vê outra personagem mandando pra outro personagem descrevendo o mesmo evento, mas de um jeito diferente, porque é o ponto de vista dele, né? Isso é interessante também. E é um livro que eu não esperava que ele fosse ser tão gráfico quanto ele é. Assim, ele não é um hot. Não é um livro de Kindle Unlimited, de mafioso. Mas, considerando a idade dele, e considerando que, sei lá, eu li o Morro dos Ventos Vivantes tem uns anos. O Morro dos Ventos Vivantes é uns 100 anos mais novo que As Relações Perigosas. E mesmo assim, as coisas sobre sexualidade e sobre gravidez mesmo são tão no ar que eu só percebi que uma personagem estava grávida quando ela estava parindo. E aí depois eu fui ler um texto que falava que tinha várias dicas no texto, várias coisas que é vocabulário da época, que hoje em dia a gente não se toca, mas que pra época era meio que metáforas ou coisas muito na cara, mas pra não falar com todas as palavras que fulana estava grávida, que podia... algumas pessoas podiam achar isso vulgar na época, né? Enfim, mas voltando aqui pro texto, tem muita coisa que é dita que aconteceu. Às vezes não com as palavras que a gente usa hoje em dia, mas não resta dúvidas ali do que foi feito. Não tá tão nas entrelinhas assim. E nesse livro a gente tem bastante putaria, viu? Olha, eu não tava esperando. Quer dizer, eu queria, mas eu não tava esperando que ia ser no nível que foi. Mas ele tem um quê de moralista, porque tem essa questão, né, de olha como eles são desocupados e devassos, e como eles arruinam a vida de todo mundo à volta deles. Não tem isso, né? Mas, de maneira geral, é um livro que é muito mais legal de falar sobre
do que de ler. Ele é um pouquinho chato, ele é lento, tem essa questão das cartas. No começo é muita gente pra você guardar o nome, mas depois você meio que vai pegando o jeito. No começo eu anotava, mas acho que dos 30% pra frente eu tirei as rodinhas da bicicleta e fui. E foi interessante, eu gostei de ter terminado esse livro, eu gosto de ter essa experiência. Eu adoro falar pros outros que eu li esse livro, porque, nem eu falei, falando assim, a história parece ser muito mais legal do que ela é, de fato, lendo o livro. Porque eu tô resumindo 50 páginas pra vocês em 1 minuto, né? E parece que é muito mais dinâmico do que realmente é. Mas é um livro que eu gostei e ele rende muitas adaptações boas. E eu recomendo demais o filme de 88. Outras adaptações eu ainda não assisti, mas eu quero ir atrás, sim, porque é uma história que rende, né? Todo mundo gosta de fofoca e esse livro é uma grande fofocaiada. Mas também mostra meio que as consequências das fofocaiadas. Também é um livro que tá em domínio público, mas eu acho que ele não tem tantas edições quanto o Frankenstein, por exemplo, né? Que ele não é tão popular quanto o Frankenstein. Eu li em e-book uma edição da Penguin e eu gostei bastante. Tem notas de rodapé, apesar de não ser tantas, não é uma edição comentada. Essa é uma edição tradicional que ela tem notas de rodapé, mas é diferente de uma edição comentada, né? Que ele vai ter mais notas de rodapé porque vão ser comentários. Mas mesmo assim, as notas de rodapé me ajudaram bastante em boa parte do trajeto. Então eu recomendo essa edição. Sem falar que eu adoro a capa. Ela é completamente anacrônica, mas eu adoro, eu acho bonito e eu acho que a vibe é exatamente essa. Mas vamos lá, vou falar da minha última leitura, que é um livro um pouco mais curto, na verdade é um conto que eu não lembro se eu peguei no Kindle Unlimited ou se eu comprei o e-book numa dessas promoções da Amazon. O fato é que eu tenho. O conto chama O Baú do Zumbi Gelado. O autor é o Rafael Welchenfeder. Não sei se eu falei certo. E é brasileiro, né? Eu errando o nome de brasileiro, mas enfim, né? Eu acho que eu tenho muitos e-books desse autor, porque eu sempre vejo os contos dele lá no Kindle Unlimited, vejo baratinho, eu compro. As capas eu acho muito bonitas, e assim, eu sou uma pessoa rasa e superficial que julga um livro por uma capa, sim. Então, se eu vejo uma capa bonita, eu tô muito mais propensa a ler. Se eu vejo uma capa que é um peitoral com uma cabeça cortada, eu não vou querer ler, porque ele tem um peitoral e uma cabeça cortada. Eu não quero essa imagem no meu Kindle toda vez que eu não tô lendo ele, né? Mas enfim, O Baú do Zumbi Gelado é um livro que eu li em uma hora. Foi em 2 almoços, assim. 2 intervalos de almoço que eu sentei pra ler. É uma história muito interessante de um cara que ele trabalha num brechó. E ele é viciado num jogo, assim, que parece um RPG online, que é de zumbi. E aí um dia ele tá lá trabalhando na loja dele e aparece uma moça muito bonita. Primeiro ela tá meio perdida, tá vendo umas coisas, e meio que eles conversam, aí conversa do jogo. E aí ela aparece uns dias depois falando que ela tem uma missão pra ele, porque ela acha que tem pessoas que estão sendo sugadas pra dentro desse jogo e ela precisa da ajuda dele pra achar essas pessoas. E aí ele fica... Ela parece meio maluca, mas vamos ver qual é dessa menina. E aí algumas coisas acontecem. Eu não vou falar mais que isso porque é uma história muito curta. E se eu falar muito mais, eu vou começar a entrar em coisas que eu acho que é mais legal você ver acontecendo. Justamente por ser uma história curta, não tem enrolação. Elas vão acontecendo. Eu achei divertida. Eu achei original o conceito. Eu não amo os desdobramentos, mas eu gosto do final. Eu acho o final bem legal. Então, assim, foi divertido. Me distraiu ali por 2 dias, que eu também tava perdida, sem saber o que ler. Eu li A Casa dos Espíritos, que foi um livro que ficou muito tempo comigo e que tava muito guardado na minha cabeça. E aí eu fui terminar de ler As Relações Perigosas, que foi um livro que literalmente ficou comigo muito tempo, por causa que eu demorei muito pra ler ele. Mas quando eu terminei de ler, parece que foi assim, uma meta alcançada. Então eu tava muito perdida sobre qual leitura que eu ia fazer, né? Porque basicamente toda vez que eu terminava um livro, eu ficava lendo um pouquinho de Relações Perigosas. E aí que eu acabei, eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a abrir meu Kindle e comecei a ir atrás desses contos que eu tinha lá dentro. E aí eu li esse. E foi bom, foi divertido. Recomendo, mas eu não tenho nenhum grande sentimento pra falar dele, até por ser contemporâneo. Todos os outros livros que eu falei aqui, o mais recente era da década de 80, né? Querendo ou não, eles tinham algumas importâncias históricas dentro de cada um dos gêneros deles, né? Mas enfim, foi divertido. E eu acho que se vocês virem por aí no Kindle Unlimited ou custando baratinho, eu acho que vale a pena comprar sim. Então foi esse o episódio de hoje, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham anotado dicas boas, espero que eu tenha sabido vender os livros. Semana que vem já estamos aquecendo as máquinas para o Oscar. Eu vou tentar
coletar todas as polêmicas e algumas curiosidades da edição do Oscar desse ano e trazer pra vocês. Espero que fique bom. Mas, de qualquer maneira, semana que vem nos vemos novamente. Me sigam no Instagram, @filme.na.semana, também tô no Blue Sky, Lalariland, ou também, se quiser falar comigo por e-mail, é o podcast filmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.